Oi, gente, tudo bom com vocês? Bem, muitas pessoas têm me procurado e falado sobre o serviço do CAPS, Centro de Apoio Psicossocial. Mães de portadores de esquizofrenia ou de qualquer outro transtorno, pessoas que têm curiosidade em saber para que serve esse serviço. E também tem me procurado pela internet mesmo. Silvia, você conhece um pouco sobre os centros de apoio psicossocial? Você sabe me explicar um pouco mais? Tem um vídeo aqui muito antigo, eu acho que é de 2018, sobre esse tema. Mas eu vou encurtá-lo e vou falar um pouco sobre a seguinte polêmica que tem me perguntado muito. Muitas vezes esses centros deixam a desejar. Pois é, por quê? O paciente vai, o usuário do serviço de saúde vai lá e não pode passar o dia inteiro, não pode às vezes dormir lá, né? Porque cada cidade existe, para o número da população, existe um CAPS diferente. Existe o CAPS álcool e drogas, o CAPS infantil, o CAPS transtorno, o CAPS 24 horas, dentre alguns. Eu acho que esses quatro contemplam todos. Mas enfim. Então, o que acontece? Os centros de apoio psicossocial foram criados para retirar os pacientes dos hospitais psiquiátricos, dos antigos manicômios, nosocômios que existiam. Porque a maioria desses hospitais não tratavam tão bem o portador de transtorno mental. Existiam pacientes ali, existiam hospitais que eram realmente depósitos humanos. Os pacientes ali estavam largados, estavam sujos, mas nem todos os hospitais eram assim. Mas vieram as reformas políticas, né? Foi um movimento político, a criação de CAPS, NAPS, enfim, outros serviços, e acreditou que se alguns hospitais tratavam mal, então todos tratavam mal. Eles não souberam assim fazer uma triagem, não quiseram perder tempo fazendo uma triagem de quais os hospitais que recebiam subsídios do governo federal tratavam os pacientes com dignidade e não souberam fazer essa triagem de hospitais que realmente haviam vários, tratavam os pacientes como qualquer coisa. Eu vou dizer até uma palavra muito forte: lixos humanos. Era só o dinheiro, eles só estavam esperando o dinheiro do governo federal e os pacientes ficavam nus, sem remédio, sem alimentação, abandonados pela família. Existiam hospitais assim? Existiam. Mas existiam também hospitais que tratavam o paciente com toda a dignidade possível. Veio a reforma psiquiátrica e aboliu grande maioria dos hospitais. Não vou entrar nessa polêmica. Surgiram os centros de apoio social, como eu já falei antes, os tipos dos centros. E aí a proposta é maravilhosa. No papel é lindo, gente. É maravilhoso. Em todas as cidades existem CAPS, na maioria das cidades do Brasil existem CAPS, mas nem todos funcionam como está ali no projeto. Ah, Silvia, mas você não deveria falar porque as pessoas que estão lá são comprometidas. Nem todas as pessoas que trabalham nos centros de apoio psicossocial são comprometidas. Vou lhe explicar por quê. Comprometidas com o trabalho, tá? Por quê? Primeiro, nas cidades, nos rincões do Brasil, digamos assim, mais afastadas das capitais, tá? Esses profissionais não passam por concurso público. Ok? Então, entra um prefeito, ele tira aquela equipe que estava do prefeito anterior e coloca a equipe dele. Sai esse prefeito, o prefeito que assume faz a mesma coisa. Então, se aquele paciente estava acostumado com a equipe de referência, psicólogo, terapeuta ocupacional, psiquiatra, assistente social, enfim, aquela equipe, enfermeiro, que cuidava daquele paciente, que dava suporte àquele paciente, assistência àquele paciente, o paciente estava acostumado com aquela equipe vai embora. Chegam outras pessoas. Isso seria ótimo se essas pessoas estivessem preparadas para isso.
Os estados, através das suas secretarias estaduais de saúde, dão capacitação a esses profissionais. Geralmente, quando muda prefeito, as secretarias estaduais dão capacitação aos novos integrantes dos CAPS. Mas nem sempre é assim, nem sempre há essas capacitações. E nem sempre profissionais que estão lá distante da capital, o município tem condições de mandá-lo para essas capacitações que são na capital do estado. Então, as capacitações são dadas pela Secretaria Estadual e na capital do estado, tá? Por exemplo, a Secretaria Estadual de Pernambuco, ela dá sua capacitação aqui no Recife. Então, pessoas que estão lá, que estão na cidade dos sertões, no sertão, muitas vezes têm dificuldade de vir participar dessas capacitações, porque a prefeitura não tem dinheiro para deslocamento e tudo mais. Mais ou menos isso. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu quero explicar isso a vocês. O que acontece? Entram esses profissionais novos e que muitas vezes não participam de capacitações e começam a tatear. Pegam um trabalho que já começou, muitas vezes por causa de briga política, aquele laudo, aqueles exames são rasgados e jogados fora, vai começar tudo de novo. Nossa gestão é que presta, a outra não prestava não, joga fora, vamos começar de novo. Quem é prejudicado? O paciente. Outras vezes, falta o essencial, que é o médico psiquiatra e o médico clínico. Falta, não tem, certo? Tá faltando não sei o quê. Eles ficam dando a medicação do paciente sem o paciente ser visto pelo médico, porque não tem um médico no CAPS, tá? Novamente eu vou repetir, não é em todos os CAPS, eu estou falando em cidades distantes. Vem a questão dos contratos. Então, essa equipe entrou contratada. Muitas vezes, essa equipe não vai até o final da gestão, porque aí o prefeito, ele, através do partido político dele, faz alianças com outros partidos, aí tira aquelas pessoas, bota gente do outro partido, porque é indicado do deputado fulaninho, do deputado cicraninho e do governador, da governadora, da prefeita, não tira da prefeita, o secretário de saúde indicou também, não, mas bota uma pessoa que é amiga do prefeito, não tira essa pessoa e fica essa questão. Quem sofre é o portador de transtorno mental. Então, o sistema não funciona basicamente por causa disso. Já conheci casos e escrevi uma historinha, tá lá no blog escrito, sobre CAPSes que no lugar de enfermeira tinha manicure, no lugar de psicóloga tinha uma grande amiga que falava com um, que falava com o outro, mas ela é tão comunicativa, a gente botou ela como psicóloga. Então, são pessoas sem preparação, não digo na maioria dos casos, mas existem casos que isso acontece, né? Então, a gente tem que ficar atento. O familiar tem que ficar atento. E outra coisa, o paciente quando surta, muitas vezes eles não têm a preparação para lidar com o paciente em surto. Eles não sabem como lidar, chegaram agora, são novinhos ainda, às vezes até são formados, são graduados em suas profissões, mas nunca tiveram a experiência prática e eles chegam ali sem a capacitação, porque é distante do estado, então é distante da capital, então não dá para ir fazer a capacitação, como eu já falei antes. Então eles chegam ali, pegam a coisa crua e muitas vezes não sabem lidar. Isso é o problema dos centros de apoio psicossocial. Há muita política. Claro que nas capitais existem os CAPs com pessoal preparado, concursado, comprometido. Mas se você for se distanciando das capitais, vocês vão encontrar CAPs desse jeito, tá? Quanto a CAPs 24 horas, CAPs 12 horas, enfim, existem vários tipos de CAPs, depende do número de habitantes da cidade. Então, se a cidade tem X habitantes, ela comporta um CAPS álcool e drogas e um CAPS transtorno. Mas a cidade é pequenininha, então só
um CAPS transtorno. A cidade é grande, tem uma população X, CAPS 24 horas. Eu ainda, assim, aqui próximo, eu não conheço ainda um CAPS 24 horas, a não ser na capital mesmo. Então, fica a desejar. As pessoas se incomodam, por quê? Porque isso leva a uma discussão político-partidária. E aí é difícil, porque a família ela não quer saber quem ganhou e quem perdeu. Ela quer que seu paciente, que seu familiar tenha o tratamento adequado. E muitas vezes ele estava tendo o tratamento adequado na gestão anterior, mudou tudo e ficou muito ruim. A politização de pegar... E outra coisa, existe uma coisa horrível. Eu digo muito isso, elas não sabem fazer... Em alguns casos, eles não sabem fazer nada, mas sabem pegar o paciente num verão brabo, de sol para rachar, e botar o paciente no meio da rua andando descalço fazendo passeata. Olha, o Dia Mundial da Esquizofrenia, o portador da esquizofrenia, e sai os bichinhos tudo... Os coitadinhos, tudo sofrendo. Quando eu digo coitadinho, não é pejorativo não, mas você imagina a pessoa com transtorno mental sair, muitas vezes descalço, andando pelas ruas para fazer propaganda política para o gestor, porque é isso que estão se fazendo. Falta, assim, um cuidado e uma ética muito grande. Por quê? Porque as pessoas que estão ali foram indicadas pelos prefeitos. Então, elas precisam, na época da eleição, botar aqueles pacientes fantasiados no meio da rua para mostrar que estão trabalhando. E lá vão eles, porque é de graça, porque precisam daquele serviço. Quando há serviço, muitas vezes eles chegam lá e só tem a pessoa dando a medicação quando tem medicação. Ou vão para lá, muitos não querem ir, se desmotivam. Por quê? Porque é só para pintar. Eu vou para ali para desenhar e pintar. Mas o trabalho psicoterápico não se restringe a só desenhar e pintar. Aquilo ali, aquele desenho lúdico, aquele desenho, ele é o mote para muitas outras coisas que virão. Só que a pessoa que está fazendo isso não sabe. Isso é mandar desenhar e pintar e eu ganho para isso e está tudo certo. Então, a briga, a confusão enorme é essa. Falta consciência dos gestores. Se o gestor chega e aquela equipe está respondendo, a equipe anterior que estava no CAPS estava respondendo bem, ele deveria deixar essa equipe lá. Ou melhor, faça concurso público. Concurso público é maravilhoso, porque só entra quem tem competência para estar ali. O que não é o caso nas cidades menores distantes das capitais. Então, se você tem seu familiar precisando de CAPS, procure o CAPS e avalie a equipe. Pergunte, se informe, denuncie ao Ministério Público se você perceber alguma irregularidade, denuncie mesmo. Porque, como eu disse no início, muitas pessoas estão ali por favores políticos. É isso, um grande abraço.